Pela primeira vez em quase 20 anos, Estados Unidos registram contaminação de malária no país. A OMS alerta que o mundo deve se preparar para a disseminação de viroses associadas ao fenômeno El Niño. Fronteira, Texas anuncia para começo de julho a implementação de barreiras aos imigrantes ilegais. Imigrante grávida dá à luz em viagem e autoridades do México apreendem mais de 140 pessoas que faziam o trajeto. E entenda como os Estados Unidos estão legalizando o trabalho infantil ao invés de combater a exploração de menores. Arkansas, Iowa, Nova Jersey e New Hampshire já aprovaram leis que enfraquecem as proteções ao trabalho infantil. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre essa edição com um alerta das autoridades. Pela primeira vez em quase 20 anos, os Estados Unidos registram contaminações de malária aqui no país. Ao todo, 5 casos já foram confirmados da doença que é transmitida por mosquitos. A repórter Cone Rocha nos explica agora onde estão esses focos. Quatro casos de malária estão no condado de Sarasota, na região sudoeste da Flórida, e o quinto no Texas. Segundo dados do CDC, a quantidade de casos configura um quadro de disseminação que precisa ser acompanhado de perto. As últimas contaminações no país foram relatadas em 1994 no Texas e em 2003 na Flórida. As autoridades emitiram um alerta geral para a população dos dois estados, lembrando que a malária é transmitida por mosquitos infectados e que a doença pode se espalhar para outras áreas. Os sintomas da malária variam de febre, calafrios, suores, náuseas, vômitos e dor de cabeça. Para evitar a contaminação, é recomendado o uso de repelentes e evitar áreas onde possa ter aglomeração de mosquitos. O Departamento de Saúde divulgou também algumas medidas de prevenção. Escorra água parada para evitar a multiplicação do mosquito. Descarte pneus velhos, garrafas, latas, potes e panelas e outros itens parados. Esvazie e limpe bebedouros de pássaros e tigelas de água para animais de estimação, pelo menos uma vez por semana. Proteja barcos e veículos da chuva, com lonas que não acumulem água. Mantenha as piscinas vazias ou limpas. Use telas em portas e janelas das casas. O estado do Texas pretende pagar centenas de milhares de dólares para uma empresa para aumentar a segurança na fronteira sul. A ideia do governo é investir cada vez mais em iniciativas para impedir a passagem de imigrantes pelo Rio Grande, uma das maiores portas de entrada de quem tenta chegar ao Texas de forma ilegal. Greg Abbott já teria assinado a contratação da empresa Cochrane USA, no valor inicial de $850 mil para implantar as primeiras barreiras, essas boias flutuantes que cortariam o rio que separa o Texas do México. O governador anunciou que os primeiros 300 metros serão colocados perto da cidade de Eagle Pass, no condado de Maverick, e que as obras estão previstas para começar no início do próximo mês. Mas, de acordo com a Comissão Internacional de Fronteiras e Águas, que administra os tratados de fronteiras entre Estados Unidos e México, o Texas não obteve permissões da comissão para implantar as boias. Ainda não se sabe se a organização tem a intenção de impedir as obras. Infelizmente, parece que está virando moda governadores de estados emitirem leis anti-imigrantes. Mas indo além da questão política, existem 2 pontos importantes para serem ressaltados. O primeiro é com relação a possíveis acidentes por afogamento. Esperamos que não haja mortes por afogamento por pessoas que tentem nadar através desta barreira. O segundo ponto é uma questão jurisdicional. Provavelmente vai haver uma litigação em Corte Federal sobre o controle dessas águas. Como esse rio faz divisa internacional entre 2 países, o México e os Estados Unidos, e também existe o argumento de que ele é comercialmente navegável, isso daria jurisdição, isso daria controle sobre as águas para o governo federal, o que então faria com que o governador do Texas então se visse forçado a ter que retirar essa barreira do rio.
Uma mulher que viajava com mais de 140 imigrantes em um ônibus no México deu à luz durante o trajeto. A mãe fazia parte de um grupo originário da Guatemala e de Honduras. Eles tentavam chegar à fronteira para cruzar ilegalmente aqui para os Estados Unidos. O veículo estava perto de Vera Cruz quando o trabalho de parto deu início e os passageiros tiveram que agir para fazer esse procedimento. Mas como a mãe e o bebê precisaram ser levados para o hospital, o grupo foi descoberto e acabou sendo detido pelas autoridades. Todos eles estavam no México de forma ilegal. Outras 2 pessoas que estavam no ônibus, incluindo um menor de idade, também precisaram de atendimento médico por um estágio avançado de desidratação causado por insolação. Depois do intervalo, tem reportagem especial sobre como os Estados Unidos estão usando a lei para justificar o trabalho infantil. E tem os detalhes de um erro inacreditável de um zelador que arruinou mais de 20 anos de pesquisas em uma universidade. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Em meio a uma escassez de trabalhadores e uma onda de imigrantes menores de idade desacompanhados que atravessam a fronteira sul, os Estados Unidos vivem uma alta nas denúncias de trabalho infantil. Mas uma investigação mostra que muitos estados estão aprovando projetos de lei para abrandar as proteções à infância e à exploração ilegal dos menores, como nos mostra agora a repórter Eloá Brazen. As principais vítimas do trabalho infantil no território americano são crianças e adolescentes imigrantes que atravessaram a fronteira. Eles acabam trabalhando em fazendas, obras e vários outros lugares para ajudar financeiramente suas famílias. Com a escassez de mão de obra no país, essa força de trabalho mirim vem crescendo cada vez mais no território americano com o apoio dos legisladores. Arkansas, Iowa, Nova Jersey e New Hampshire já aprovaram leis que enfraquecem as proteções ao trabalho infantil. Outros 8 estados introduziram leis semelhantes, que autorizam crianças de 14 a 17 anos a trabalhar cada vez mais tarde em ocupações que antes eram proibidas. Um exemplo recente aconteceu em maio. Wisconsin aprovou uma lei que autoriza adolescentes de 14 anos a trabalhar como bartender, servindo bebida alcoólica em bares e restaurantes até tarde da noite. Os defensores dos direitos das crianças questionam essas leis e temem que essas medidas liberem a exploração laboral infantil sem limites, prejudicando escola, sono, saúde e o desenvolvimento de forma geral. Eu vejo com preocupação essa, entre aspas, escravização da infância ou não educação otimizada de o que teria que ser a infância. Por outro lado, isso fica num plano um tanto quanto utópico, porque a realidade bate às portas das famílias. E as famílias realmente que têm 3, 4 filhos e têm que trazer comida para casa, famílias muito pobres. Então, é sempre um jogo de valores muito difícil e um jogo muito nevrálgico para se fazer. Parece que os Estados Unidos estão entrando numa onda meio liberal, meio ultraliberal, de querer que as pessoas saibam e decidam mais ou menos o que elas querem fazer, e inclusive as famílias. Isso requer uma certa intervenção compensatória do Estado, para que o Estado diga, amigo, é cedo demais ainda, né? Coloca na escola e tal. Mas isso, de novo, a gente cai sempre naquela onda lá de trás de que fica difícil julgar, né? É sempre um tema muito difícil, muito árduo. Há que se sopesar muito esses valores que estão em pauta aí, né? A maioria dos países da América Latina regrediu no combate à corrupção. O Brasil foi na contramão, melhorou. O país subiu de posição, passando de 10º lugar para 8º, segundo o índice que mede o abuso de poder para ganhos pessoais.
É a primeira queda na pontuação média da região desde 2020. O CCC, Índice de Capacidade de Combate à Corrupção, publicado hoje, apontou que pelo menos 8 dos 15 países avaliados na América Latina caíram nas avaliações. Essas notas levam em consideração diversas variáveis, que incluem independência das instituições judiciais e a força do jornalismo investigativo. Os 3 primeiros colocados no ranking de combate à corrupção são Uruguai, Chile e Costa Rica, com notas médias de 7 e 6. Os piores colocados na capacidade de punir e impedir o abuso de poder estão Bolívia e Venezuela, com pontos que vão de 2,7 a 1,4. O Brasil subiu 2 posições no ranking em relação a 2022. Está em 8º lugar, com 4,8 pontos. Na categoria Democracia e Instituições Políticas, o país também melhorou. O Índice de Combate à Corrupção citou o Brasil como modelo de recuperação a ser imitado. Um zelador universitário cometeu um erro inacreditável. Irritado com o barulho, que segundo ele era irritante, que vinha de uma sala, ele tomou uma decisão. Ele desligou o que achava ser um alarme comum, que apitava demais. O que ele não imaginava é que o interruptor desligado também mantinha os freezers do laboratório em funcionamento. Bom, como resultado, o zelador arruinou mais de 20 anos de pesquisas científicas da Universidade de Troy, em New York. Todo esse material armazenado com cuidado ao longo de muitos anos estragou. Agora, a universidade move uma ação milionária contra a empresa terceirizada de limpeza que era responsável por esse zelador. A universidade disse que não vai incluir o zelador no processo e que considera a empresa 100% culpada por não treinar e supervisionar os contratados adequadamente. Depois do intervalo, o estado de New Jersey anuncia projeto para oferecer comida de qualidade nas escolas públicas para todos, independente da renda familiar. E tem mais uma boa notícia, agora a nível nacional, os aluguéis estão caindo pela primeira vez em anos. Uma grande empresa do mercado imobiliário que monitora os valores dos aluguéis aqui nos Estados Unidos divulgou um novo relatório que traz uma boa notícia. Os preços estão caindo pela primeira vez em anos. Essa notícia é para deixar os locatários dos 50 estados norte-americanos felizes. No mês de maio, o aluguel médio no país caiu 0,5% em comparação com o ano passado. Pode parecer pouco, mas essa é a primeira queda anual de aluguel em pelo menos 3 anos. Por isso, há sim motivos para comemorar. Até porque, segundo os especialistas, os preços dos aluguéis devem continuar em tendência de queda ao longo de todo esse ano. Ainda de acordo com os dados divulgados pela Realtor.com, as maiores quedas registradas são de Las Vegas, áreas de Riverside e San Bernardino, na Califórnia, e Phoenix. O estado de New Jersey quer oferecer almoço gratuito para todas as crianças da rede pública. O projeto foi aprovado numa primeira votação. Agora precisa passar pelo Senado estadual para depois então ser sancionado. A Carolina Camargo explica para a gente esse projeto e como ele vai funcionar. Se aprovada, a merenda escolar universal seria colocada em prática nos próximos 5 anos. A ideia é que até 2028 todos os alunos do ensino fundamental e médio das escolas públicas, independentemente da renda familiar, tenham acesso gratuito à comida em New Jersey. O projeto de lei já foi aprovado pelo Comitê de Agricultura e Segurança Alimentar da Assembleia e agora seguiu para votação no Senado. O objetivo é que o Estado pague pelas refeições dos alunos que não se encaixam no único projeto federal existente hoje nas escolas de New Jersey. Atualmente, apenas crianças e adolescentes de 5 a 18 anos de baixa renda têm acesso a essa refeição sem custo ou com um preço reduzido. A pressa em aprovar esse projeto é baseada em um estudo que apontou que mais da metade dos 1,4 milhão de alunos do estado depende do Programa Nacional para garantir o almoço. Se o projeto de lei for aprovado, New Jersey vai se juntar a outras 6 regiões que já permitem o almoço gratuito universal: Califórnia, Colorado, Maine, Minnesota, Vermont e Novo México. Essa legislação, se aprovada, tem um papel muito importante na consolidação das políticas públicas de segurança alimentar.
pois tem um papel efetivo de combater a insegurança alimentar, mas, por outro lado, também promover uma grande ação de educação alimentar e acesso a uma alimentação saudável, que tem um efeito direto no combate à obesidade infantil e também às doenças crônicas não transmissíveis. Pela primeira vez, autoridades americanas de saúde estão sugerindo que adultos sejam testados regularmente para transtornos de ansiedade. A recomendação é para pessoas de 19 a 64 anos. Os especialistas encontraram evidências claras desses distúrbios comportamentais nos adultos aqui do país. Os médicos dizem que os Estados Unidos enfrentam uma crise de saúde mental e que todas as armas para combater o problema precisam ser acionadas, incluindo exames preventivos em adultos. A US Preventive Service Task Force determinou que as pessoas com menos de 65 anos devam passar a ser avaliadas regularmente para descobrir possíveis transtornos, como ansiedade e depressão, e assim evitar mais atrasos em tratamentos. Até agora, essa recomendação era limitada a jovens adultos, mas os especialistas descobriram diversos danos em transtornos mentais encontrados de forma tardia em adultos mais velhos. Por isso, a recomendação foi alterada. A Associação de Ansiedade e Depressão dos Estados Unidos estima que 40 milhões de adultos sofram de transtornos de comportamento no país. Isso equivale a 19,1% da população. Depois do intervalo, OMS alerta que o fenômeno El Niño deve provocar disseminação de viroses no mundo até o final do ano. E atenção, fumaça tóxica dos incêndios que seguem devastando florestas no Canadá voltam a piorar a qualidade do ar aqui nos Estados Unidos. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. A Organização Mundial da Saúde alertou os países para se prepararem para a chegada de surtos virais associados ao fenômeno El Niño. Pois é, esse fenômeno deve alterar o clima no mundo e isso vai favorecer o aparecimento de mosquitos e a volta de várias doenças como dengue, zika e chikungunya. O alerta foi feito pelo diretor-geral da OMS. Tedros Adhanom disse que as regiões leste e central do Oceano Pacífico são os maiores alvos. O El Niño deve afetar o clima em várias partes do mundo e favorecer a reprodução de mosquitos, além do aparecimento de vários surtos virais, como dengue, zika e chikungunya. O fenômeno se caracteriza pelo aumento anormal da temperatura da superfície do Oceano Pacífico. As águas ficam pelo menos 0,5 graus mais quentes do que a média. As previsões apontam que o El Niño também deva produzir climas extremos, como chuvas intensas, secas rigorosas, fortes ciclones tropicais e outros. A Organização Mundial de Saúde estima que 2023 e 2024 sejam marcados por inúmeros surtos. Por isso, a OMS já está pedindo para os países se prevenirem. Quanto mais a temperatura está alta, mais chove, mais se tem criadouros propícios para o desenvolvimento de mosquitos. Não só o Aedes aegypti, que está relacionado à transmissão do vírus da dengue, do chikungunya e do zika, mas também do Aedes albopictus, que é o mosquito que tem na Europa, que tem nos Estados Unidos, que são regiões que não sofrem, por exemplo, com dengue, mas podem ter problemas com chikungunya e zika. Então, nós já temos naturalmente essa facilidade nos países tropicais. Praias da região de Vermont estão sendo fechadas por causa de uma perigosa bactéria. As cianobactérias, conhecidas como alga verde azul, podem deixar as pessoas e os animais de estimação doentes. Essa bactéria costuma aparecer depois de pesadas chuvas e tem sido um problema recorrente nas áreas de Burlington nos últimos anos. Não há estimativa de quando as praias vão reabrir, mas o Departamento de Parques e Recreação diz que isso só vai acontecer quando essas algas não estiverem mais visíveis. As autoridades avisaram que estão realizando testes de toxicidade periodicamente nas praias do estado.
Fica aí esse alerta perigoso, né, Evelyn? Muito. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha, ver como é que vai estar o clima amanhã. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, vamos lá? Olha só, Boston, chuva aí, bastante trovoada, mínima de 66, essa região toda com chuva, Nova York também, mínima a mesma, mínima 66 graus, Norfolk, um pouquinho de sol, mas ainda chuva ao longo do dia, máxima de 84. Na Flórida, Tampa e Miami, bastante chuva, Jacksonville, tempo encoberto, sol entre nuvens. Em Orleans, mais chuva, mais tempestade, mínima de 82, máxima de 95, Evelyn. Olha só o calorão no Texas, gente. Houston, 101 de máxima, San Antonio, 102, El Paso mais ainda, 105. Muito sol brilhando nessas regiões. No Arizona, a gente vê que também vai fazer muito sol na região de Phoenix e calor, máxima de 102, mínima de 78. Esse calor diminui um pouquinho em Las Vegas, mas mesmo assim continua bastante abafado, todo mundo se cuidando, máxima de 99. Em São Francisco e em Los Angeles, o sol já dá mais espaço para as nuvens e a máxima em São Francisco, por exemplo, fica em 65 e a mínima 54, um pouco mais aliviado do que nas outras regiões ali pertinho. Bom, e tem mais uma notícia sobre clima, gente. A fumaça tóxica dos incêndios que seguem devastando florestas lá no Canadá. Ventos ainda empurram essa fumaça aqui para os Estados Unidos. E hoje, Chicago, em Illinois, ficou coberta pela névoa, colocando a cidade como uma das piores em qualidades do ar no mundo. Partes dos estados de Minnesota, Wisconsin, Indiana e Michigan também estão sob alerta e, segundo as autoridades, é preciso se proteger, deixando as janelas fechadas, evitando ficar ao ar livre sem o uso de máscara facial. O Centro de Incêndios Florestais do Canadá relatou ontem pelo menos 27 novos incêndios em terras selvagens. Até agora, neste ano, mais de 18 milhões de acres foram queimados em todo o país. Bom, agora uma pergunta. O que você faria para comemorar os seus 100 anos de vida? Já tem alguma ideia vista? Bom, na Carolina do Sul, um homem centenário decidiu celebrar a data fazendo o que ele mais ama, pilotando um avião. It's pure joy. I love being here and I'm so happy for Dad. Um dos filhos do centenário, ao lado de toda a família, agradeceu pela oportunidade desse dia especial. This is a great occasion for me. John Harton estava todo feliz. Disse que voar lhe provoca uma sensação absolutamente fantástica e que volta a se sentir com 35 anos. I feel like I'm about 35. E lá foi ele, decolando e vibrando por seus 100 anos de vida nos ares. Not a single thing I'd rather be doing. O voo partiu do aeródromo onde John trabalha como voluntário há alguns anos, batendo ponto 7 dias por semana para orientar novos pilotos. Contributing, mentoring people, volunteering. John diz que escolheu o trabalho para ajudar a expandir a paixão pela aviação. He is not only a positive man, a great spirit to be around, but he is also our ambassador. O voo de 100 anos de vida durou 10 minutos e, segundo John, foi incrível. This is the best one I've ever had. Uncle John, como é conhecido, começou a pilotar aviões quando tinha apenas 16 anos. E lembra que o que fez escolher a profissão foi a inigualável sensação de liberdade. Flying is the best feeling of freedom. Um dos filhos do piloto diz que não sabe qual é o segredo de vitalidade e longevidade do pai, mas acredita que manter hábitos prazerosos pode contribuir para isso. Ele conta que sua avó, mãe de John, também viveu até os 100 anos fazendo coisas que adorava, como tocar piano. Bom, pelo visto, o segredo é seguir pelo máximo de tempo possível ativo e se dedicando a coisas que se ama. And she continued playing the piano and doing other things after her 100th birthday. So flying has always been Dad's music. Que vídeo sensacional, que imagem maravilhosa. Tá aí, hein? 100 anos comemorando com toda essa destreza, com essa força, vitalidade, né? Incrível ali que o filho deu um pitaco ali, né? No segredo de longevidade, de vitalidade, fazer o que ama, manter bons hábitos, né? Ele tem ali o hábito de pilotar, a avó dele tinha o hábito de tocar piano, também chegou no 100. Então a gente tem que procurar um hobby de alguma coisa que nos dá prazer. Exato, que nos satisfaça, pra gente manter essa longevidade. Aí tá aí o segredo. Vai viver até os 100 anos fazendo crochê então, Ruth. É isso aí. Bom, então o Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente espera vocês novamente às 7h30 da noite. Isso amanhã, hein, gente? Agora, não esquece, vem aí mais um episódio da 7ª temporada da série Reis. Uma boa noite pra vocês e até amanhã.